Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais uma noite tranquila aqui, onde as histórias fluem devagar, como fumaça, subindo em espirais para o céu noturno. Hoje, vamos falar sobre uma planta que acompanhou a humanidade por milhares e milhares de anos. Uma planta que foi medicamento, fibra, alimento e, sim, substância sagrada e recreativa. Estamos falando da cannabis, conhecida por muitos nomes: maconha, marihuana, ganja, hemp. Uma planta com uma história tão longa e complexa quanto a própria civilização humana. Não vamos julgar, nem defender, apenas contar uma história. A história de como essa planta verde, com suas folhas características, tornou-se parte da experiência humana ao redor do mundo inteiro. Então, acomode-se, respire fundo e devagar, e deixe que essa história, antiga como o tempo, o embale suavemente para o sono, para entender. Quando as pessoas começaram a usar cannabis, precisamos voltar muito no tempo, milhares de anos antes de Cristo, antes das pirâmides, antes das primeiras cidades. A cannabis sativa, para ser preciso, é originária das montanhas da Ásia Central, provavelmente das regiões que hoje conhecemos como Cazaquistão ou Mongólia, ali nas estepes frias e montanhas áridas. A planta crescia selvagem, balançando ao vento sob céus imensos e azuis. E os primeiros humanos que encontraram essa planta rapidamente descobriram que ela era útil de muitas maneiras diferentes. As fibras do caule eram incrivelmente fortes. Podiam ser tecidas em cordas, em tecidos, em redes de pesca, essenciais para a sobrevivência. As sementes eram nutritivas, ricas em proteínas e óleos. Podiam ser comidas, moídas em farinha ou espremidas para extrair óleo. Mas havia algo mais. Algo que os humanos descobriram, talvez por acidente, quando a planta era jogada no fogo e sua fumaça inalada. Algo acontecia, algo interessante. A consciência mudava. O mundo parecia diferente, mais vívido ou mais suave. O tempo fluía de outra forma. Havia risos, havia fome, havia uma sensação de conexão com algo maior, e assim começou uma relação que duraria milênios. A evidência mais antiga do uso humano de cannabis vem de achados arqueológicos na Ásia Central, datando de aproximadamente 10 mil anos atrás. No período neolítico, foram encontradas sementes de cannabis em sítios arqueológicos na China e na Romênia, mostrando que, já naquela época, as pessoas cultivavam, ou pelo menos coletavam, essa planta. Mas quando começaram a fumar? Essa é uma pergunta mais difícil de responder, porque fumaça não deixa vestígios fáceis de encontrar. No entanto, em 2019, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível nas montanhas Pamir, no que hoje é o Tajiquistão. Eles encontraram braseiros de madeira, incensários antigos, com resíduos ainda preservados. E quando analisaram esses resíduos, encontraram THC, o composto psicoativo da cannabis, e a datação mostrou que esses braseiros tinham cerca de 2.500 anos. Eram do século V antes de Cristo. Isso é muito antigo. Mais antigo que o Império Romano, contemporâneo de Sócrates e Buda. E o mais fascinante é que a cannabis encontrada nesses braseiros tinha níveis altos de THC, sugerindo que não era acidental, mas intencional. As pessoas queriam os efeitos psicoativos. Provavelmente era usado em rituais, cerimônias religiosas ou funerárias, queimado em espaços fechados, talvez tendas, onde a fumaça se concentrava e era inalada por todos presentes. Era uma forma de comunhão, de conexão com o divino ou com os mortos, de transcender a realidade cotidiana e tocar algo sagrado. Mas vamos viajar
um pouco mais, no tempo e no espaço, até a antiga China, onde a cannabis tinha um papel especial. Na cultura, os chineses antigos conheciam a planta como má e a usavam de todas as formas imagináveis, fibras, alimento e medicina. O imperador mítico, Shenlong, que viveu, ou dizem que viveu, por volta de 2800 antes de Cristo, escreveu, ou dizem que escreveu, um dos primeiros textos médicos da humanidade, e nesse texto, chamado Pen Cao Cheng, ou o clássico de ervas, a cannabis é mencionada como remédio para muitas condições, reumatismo, malária, problemas femininos, até distração mental. Havia reconhecimento de que a planta tinha propriedades que alteravam a mente, mas isso era visto não como problema, mas como ferramenta quando usada adequadamente. E há evidências de que xamãs chineses usavam cannabis em rituais para comunicar-se com espíritos ou prever o futuro. A fumaça era a ponte entre os mundos, visível e invisível. Túmulos antigos na China foram encontrados com sementes e folhas de cannabis colocadas junto aos mortos, talvez para ajudar em sua jornada para o além, ou talvez simplesmente porque era algo valioso que o morto apreciava em vida. Agora, deixe-me levar você para a Índia antiga, onde a cannabis tinha e ainda tem um significado profundamente espiritual na tradição hindu. A cannabis, chamada bhang, ganja ou charas, dependendo da preparação, é associada ao deus Shiva, o destruidor e renovador. Diz a lenda que Shiva descobriu a cannabis depois de uma discussão com sua família. Ele fugiu para os campos e adormeceu sob uma planta de cannabis. Ao acordar, sentindo fome, comeu algumas folhas e imediatamente sentiu-se refrescado, renovado. A planta tornou-se sua favorita. E desde então, Shiva e cannabis estão ligados. Devotos de Shiva, especialmente os sadhus, homens santos errantes, usam cannabis como parte de suas práticas espirituais. Ajuda na meditação, na transcendência, na dissolução do ego. Nos textos védicos, escritos sagrados, que datam de 1500 a 1000 anos antes de Cristo, há referências a uma bebida chamada soma. Ninguém sabe, com certeza, o que era soma. Há muitas teorias, mas alguns estudiosos acreditam que podia conter cannabis. Entre outros ingredientes, era considerada a bebida dos deuses, que trazia iluminação, imortalidade, conexão com o divino. E até hoje, na Índia, especialmente durante o festival de Holi, o festival das cores, é tradicional beber bhang lassi, uma bebida feita com iogurte, especiarias. E cannabis é parte da celebração, parte da alegria compartilhada, da quebra temporária, das regras normais da sociedade. Vamos agora para o mundo árabe e o Oriente Médio, onde a cannabis também tinha presença antiga e complexa. A debate entre estudiosos se a cannabis era conhecida no mundo árabe antigo ou se foi introduzida mais tarde, mas sabemos que, por volta do século 9 ou 10 depois de Cristo, a cannabis certamente estava presente e sendo usada. Há uma história famosa sobre a palavra assassino, que, segundo uma lenda popular, vem de hashashin, usuários de hashish. A história diz que um líder religioso chamado Hassan Sabah, no século XI, treinava assassinos fanáticos, dando-lhes hashish para que vissem visões do paraíso e então os enviava em missões suicidas, prometendo que retornariam àquele paraíso. Essa história provavelmente é mais lenda que fato criada por inimigos para demonizar o grupo, mas mostra que a cannabis, e especificamente o haxixi, a resina concentrada, era conhecida e usada
na poesia árabe e persa. Há referências frequentes a cannabis. Poetas como Omar Khayyam escreviam sobre prazeres terrenos, vinho, amor. E sim, cannabis. E havia os sufis, místicos islâmicos, que às vezes usavam cannabis para ajudar em suas práticas meditativas, na busca pela união com o divino, embora oficialmente o Islã proibisse substâncias intoxicantes. Na prática, havia interpretações variadas, e a cannabis circulava em certos círculos, especialmente entre artistas, poetas e místicos. E enquanto isso, na África, a cannabis também tinha sua própria história. Interessante, a cannabis provavelmente chegou à África através de rotas comerciais com mercadores árabes ou indianos, talvez por volta do século XIII ou XIV, mais uma vez lá, foi rapidamente adotada e integrada em diversas culturas africanas. Em algumas tribos, era usada em cerimônias religiosas, em rituais de passagem ou simplesmente, socialmente, fumada em cachimbos de água ou enrolada em folhas. Há evidências arqueológicas de cachimbos antigos encontrados na Etiópia e em outras partes da África com resíduos de cannabis, e há relatos de exploradores europeus nos séculos XVI e XVII encontrando populações africanas que cultivavam e usavam cannabis tanto para fibras quanto para seus efeitos. Em algumas culturas, era considerada uma planta medicinal importante, usada para tratar dores, facilitar partos ou simplesmente relaxar após um dia de trabalho duro. Agora, vamos atravessar o oceano e chegar às Américas, onde a história da cannabis é diferente. A cannabis não é nativa das Américas. Não havia nenhuma planta de cannabis crescendo no continente. Antes da chegada dos europeus, foram os colonizadores que trouxeram as sementes, especialmente para cultivar hemp, cânhamo, para fazer cordas, velas de navios e tecidos. O hemp era tão importante para as marinhas e economias coloniais que seu cultivo era às vezes obrigatório. Na Virgínia colonial, nos anos 1600, fazendeiros eram obrigados por lei a cultivar hemp. George Washington cultivava hemp. Thomas Jefferson também. Era uma cultura econômica importante. Nada a ver com uso recreativo ou medicinal, mas havia outra história acontecendo, especialmente nas colônias espanholas e portuguesas. Escravos trazidos da África trouxeram consigo o conhecimento e as sementes de cannabis psicoativa. No Brasil, a cannabis, chamada maconha, termo que provavelmente vem de línguas africanas, era fumada por escravos e depois por populações pobres e marginalizadas no México e no Caribe. Histórias similares, a cannabis, associada a populações africanas, indígenas e mestiças, era vista com desconfiança pelas autoridades coloniais, mas era usada, fumada, apreciada por aqueles que tinham um pouco mais para alegrar suas vidas difíceis. E então chegamos ao século XIX, quando as coisas começaram a mudar de forma significativa. Na Europa e nos Estados Unidos começou a surgir um interesse médico e científico pela cannabis. Médicos ocidentais, voltando da Índia, trouxeram relatos das propriedades medicinais da planta e começaram a experimentar usá-la em suas práticas. Em 1843, um médico irlandês chamado William O'Shaughnessy publicou um artigo sobre os usos medicinais da cannabis. Baseado em seu trabalho, na Índia, ele havia visto cannabis sendo usada para tratar convulsões, espasmos musculares, reumatismo, e decidiu trazer esse conhecimento para o Ocidente. Logo, extratos de cannabis
eram vendidos em farmácias na Europa e América como medicamento para várias condições: dor, insônia, ansiedade, espasmos. Era legal, regulamentado, recomendado por médicos, comprado em farmácias respeitáveis. A Rainha Vitória, da Inglaterra, segundo alguns relatos, usava tintura de cannabis para aliviar cólicas menstruais, prescrita por seu médico pessoal, e havia também um interesse mais recreativo e artístico surgindo em Paris. No século XIX, havia o famoso Club de Hashishin, Clube dos Comedores de Haxixe. Era frequentado por artistas, escritores e intelectuais como Charles Baudelaire, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Eles se reuniam para experimentar haxixe e discutir suas experiências e visões. Baudelaire escreveu extensamente sobre suas experiências com haxixe em seu livro Paraísos Artificiais, descrevendo as alterações de percepção, tempo e consciência. Era visto como exploração, expansão da mente, busca por novas formas de criatividade e compreensão. Mas então, no início do século XX, a maré começou a mudar. E não para melhor. Nos Estados Unidos, especialmente, começou a surgir uma campanha contra a cannabis, baseada em racismo, xenofobia e propaganda. A cannabis era associada com imigrantes mexicanos que fugiam da Revolução Mexicana e traziam consigo o costume de fumar marihuana, e era associada com músicos de jazz, frequentemente afro-americanos, que fumavam cannabis e cujo estilo de vida e música assustavam a América branca, conservadora. Homens como Harry Anslinger, chefe do Federal Bureau of Narcotics, lançaram campanhas de propaganda pintando a marihuana como uma droga que tornava pessoas pacíficas em maníacos violentos. Havia pôsteres, filmes como Reefer Madness, que hoje parecem absurdos, mas que na época eram levados a sério. Dizia-se que marihuana levava à loucura, ao crime, à degeneração moral. Era o demônio verde que destruiria a juventude americana. E em 1937, a Marijuana Tax Act efetivamente tornou a cannabis illegal nos Estados Unidos, não diretamente ilegal, mas tão pesadamente taxada e regulamentada que era impossível usar legalmente. Era uma proibição disfarçada, e os Estados Unidos então usaram sua influência para pressionar outros países a adotar políticas similares, levando a uma proibição quase global. Nas décadas seguintes, a cannabis, que havia sido parte da experiência humana por milhares de anos, usada em medicina, espiritualidade e socialmente, de repente, tornou-se crime. Mas a história não termina aí, porque as pessoas nunca pararam de usar cannabis. Apesar das leis nos anos 60 e 70, houve uma explosão de uso recreativo, especialmente entre jovens, no movimento contracultural. Hippies, ativistas anti-guerra, artistas, músicos, abraçaram a cannabis como símbolo de rebelião, de consciência expandida, de rejeição aos valores conservadores. Era parte do movimento por liberdade pessoal, por questionamento da autoridade, por busca de novas formas de viver e ser. Bob Marley e a cultura Rastafari da Jamaica elevaram a cannabis, ou ganja, a um sacramento religioso, uma erva sagrada que aproximava do divino. E gradualmente, muito gradualmente, a ciência começou a estudar a cannabis de forma mais objetiva. Descobriu-se o sistema endocannabinoide, receptores no cérebro e corpo que respondem aos canabinoides da planta. Um sistema que ninguém sabia que existia. Descobriu-se que cannabis podia ajudar em certas condições médicas: náusea da quimioterapia, dor crônica, espasmos, epilepsia, glaucoma, e lentamente
países começaram a reconsiderar suas leis, primeiro permitindo uso medicinal, depois, em alguns lugares, uso recreativo. Holanda, Uruguai, vários estados dos Estados Unidos, Canadá, Portugal, cada um à sua maneira, começou a descriminalizar ou legalizar. Em alguma medida, o debate continua, até hoje, sobre benefícios, riscos, direitos individuais, saúde pública. Mas há um movimento claro de reconhecimento de que talvez a proibição total não foi a melhor resposta. E agora, enquanto nossa jornada por essa longa história chega ao fim, o que podemos aprender? Aprendemos que a cannabis não é uma invenção moderna, não é uma droga dos anos 60 ou dos hippies, é uma planta que acompanhou a humanidade desde tempos imemoriais, usada por imperadores chineses, santos hindus, poetas persas, fazendeiros coloniais, médicos vitorianos. Foi sagrada e profana, medicinal e recreativa, legal e ilegal, valorizada e demonizada. Às vezes tudo isso ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Sua história é entrelaçada com a história humana, com nossa busca por alívio da dor, por conexão com o divino, por alteração da consciência, por simples prazer e relaxamento. E nos lembra que substâncias não são boas ou más em si mesmas. São ferramentas que podem ser usadas com sabedoria ou abusadas com consequências, e que políticas sobre substâncias frequentemente dizem mais sobre preconceitos sociais, medos e política do que sobre a substância em si. E agora é hora de dormir, de deixar essa longa história de milênios, de continentes, de culturas diversas, se dissolver suavemente. Em seus sonhos, você aprendeu algo hoje sobre uma planta e sobre a humanidade, sobre como nós a buscamos. Sempre buscamos formas de alterar, transcender ou simplesmente suavizar nossa experiência deste mundo. E isso não é condenável, é profundamente humano. Essa curiosidade, essa busca por algo mais ou algo diferente, enquanto você fecha seus olhos e sua respiração se torna mais lenta, mais profunda. Imagine, se quiser, as estepes antigas da Ásia Central, onde tudo começou. Veja a planta verde, balançando ao vento, sob um céu imenso, esperando, por milhares de anos, para ser descoberta pela humanidade. E imagine todas as pessoas, através da história, que encontraram nessa planta algo que procuravam: alívio, insight, alegria, conexão, transcendência. Todas essas histórias, todos esses usos, fluem juntos, como rios se encontrando no mar, do tempo, da experiência humana compartilhada. E você, agora, faz parte dessa história também, simplesmente por conhecê-la, por entendê-la, por carregá-la consigo. Durma bem, durma profundamente, durma sabendo que a história humana é rica, complexa, cheia de surpresas, e que ainda há tanto para aprender e descobrir, mas isso pode esperar até amanhã. Por agora, apenas durma, apenas descanse, apenas seja. Vamos voltar, por um momento, à Grécia Antiga e Roma, onde a cannabis também tinha sua presença, embora talvez menos celebrada que em outras culturas. O historiador grego Heródoto, o pai da história, escreveu no século V a.C. sobre os citas, um povo nômade das estepes. Ele descreveu como os citas, após enterrarem seus mortos, realizavam rituais de purificação, entravam em tendas pequenas, jogavam sementes da cannabis em brasas quentes e inalavam a fumaça. Heródoto escreveu que eles uivavam de prazer com a experiência. Era parte de seu processo de luto, de conexão
com os que partiram. E sabe o mais interessante? Arqueólogos modernos encontraram exatamente o que Heródoto descreveu. Túmulos citas, com braseiros e sementes de cannabis, confirmando que suas palavras eram verdadeiras. Os romanos conheciam a planta também, principalmente por suas fibras. Mas há algumas evidências de uso medicinal. Plínio, o Velho, em seu História Natural, menciona cannabis como remédio para várias aflições, e Galeno, o grande médico romano, escreveu que, em banquetes, às vezes serviam doces feitos com sementes de cannabis que produziam calor e uma sensação de intoxicação leve. Mas no mundo greco-romano, a cannabis nunca teve o papel central que teve em outras culturas, talvez porque eles já tinham o vinho profundamente enraizado em suas sociedades. E deixe-me contar sobre a Rota da Seda, aquela rede antiga de caminhos comerciais que conectava o Oriente ao Ocidente. A cannabis viajou por essas rotas, junto com seda, especiarias, ideias e religiões. Era parte do intercâmbio cultural que moldou civilizações, mercadores e viajantes. Levavam sementes de um lugar para outro, e cada cultura que encontrava a planta adaptava seu uso às suas próprias necessidades e crenças. Na Pérsia, médicos árabes, como Avicena, no século XI, escreveram sobre cannabis em seus tratados médicos. Descrevendo seus efeitos e aplicações terapêuticas, eles notaram que podia aliviar dores, ajudar com insônia, mas também advertiam sobre o uso excessivo que podia levar à confusão mental. Já havia uma compreensão nuançada, e através dessas rotas, o conhecimento não fluía apenas em uma direção. Era um diálogo constante entre Oriente e Ocidente. Cada cultura contribuindo com suas próprias descobertas. Agora, deixe-me falar sobre algo diferente, sobre as variedades da planta, porque nem toda cannabis é igual. Há 3 tipos principais: o subespécie, Cannabis sativa, Cannabis indica e Cannabis ruderalis, cada uma com características ligeiramente diferentes. A sativa tende a crescer alta e fina, com folhas estreitas. Originou-se em climas equatoriais, quentes e úmidos. Tem efeitos geralmente descritos como energizantes, cerebrais. A indica é mais baixa, mais arbustiva, com folhas largas. Originou-se em regiões montanhosas, como o Hindu Kush, entre Afeganistão e Paquistão. Seus efeitos são descritos como mais relaxantes, corporais, e a ruderalis é menor ainda, mais resistente. Cresce em regiões frias da Rússia e Europa Oriental. Tem menos THC, mas floresce automaticamente. Independente da luz, ao longo dos milênios, humanos cultivaram e selecionaram diferentes variedades para diferentes propósitos. Hemp para fibras, tinha caules altos e pouco THC. Variedades para uso medicinal ou espiritual eram selecionadas por seus efeitos psicoativos mais fortes. Cada cultura desenvolvendo suas próprias linhagens especiais. E nos últimos 50 anos, especialmente em lugares onde a cannabis foi legalizada ou descriminalizada, o cultivo tornou-se quase uma ciência. Híbridos foram criados, combinando características de diferentes variedades, buscando sabores específicos, efeitos particulares, potências variadas. Há hoje centenas, talvez milhares, de variedades nomeadas, cada uma com seu próprio perfil de canabinoides e terpenos, os compostos aromáticos que dão a cannabis seus cheiros característicos. Algumas cheiram a limão, outras a pinho, outras a frutas, ou terra, ou até queijo. É uma diversidade fascinante, resultado de séculos de cultivo humano. E deixe-me contar sobre os métodos de consumo, que variaram tanto ao longo da história. O método mais antigo, provavelmente, era simplesmente jogar a planta no fogo e inalar a fumaça em espaços fechados, como aqueles rituais que mencionamos
Depois vieram os cachimbos. Simples no início, pedra ou barro, com um buraco para colocar a cannabis e outro para inalar. Elegantes em sua simplicidade. Na Índia e no Oriente Médio, desenvolveram-se os narguilés, cachimbos de água, onde a fumaça passa através da água, antes de ser inalada, resfriando-a, suavizando-a. Esses narguilés tornaram-se objetos de arte, decorados com metais preciosos, vidros coloridos. Eram parte de rituais sociais, compartilhados entre amigos. E havia o haxixe, a resina concentrada, coletada das flores, prensada em blocos, muito mais potente que a planta seca. O haxixe poderia ser fumado ou comido, misturado em alimentos ou bebidas. Cada método produzindo experiências ligeiramente diferentes. Comer cannabis resulta em efeitos mais demorados para começar, mas que duram muito mais tempo e são muitas vezes mais intensos, porque o fígado transforma o THC em uma forma ainda mais potente na Índia. O bhang é cannabis moída e misturada com leite, especiarias, açúcar, criando uma bebida deliciosa e poderosa, consumida especialmente em festivais. E nos tempos modernos surgiram novos métodos vaporizadores que aquecem a cannabis sem queimá-la, produzindo vapor em vez de fumaça, mais suave. Para os pulmões, extratos concentrados, óleos, tinturas, cápsulas, comestíveis modernos, como chocolates, balas, biscoitos, cada um oferecendo uma forma diferente de experimentar a planta. E aos usos tópicos, cremes e pomadas com cannabis aplicados na pele para dor local, inflamação, sem produzir efeitos psicoativos. A criatividade humana em encontrar formas de usar essa planta é verdadeiramente impressionante. Agora, deixe-me falar sobre as mulheres e cannabis, porque embora muitas das histórias que contei focassem em homens, mulheres também tiveram um papel importante nessa história. Em muitas culturas antigas, eram as mulheres, as curandeiras, as parteiras, as que conheciam as plantas medicinais, incluindo o cannabis. Na Europa medieval, mulheres sábias, às vezes chamadas de bruxas, usavam ervas, incluindo possivelmente cannabis, em suas poções e ungüentos. Há teorias de que alguns dos ungüentos usados por bruxas continham cannabis, entre outros ingredientes, aplicados na pele ou membranas mucosas. Podiam produzir sensações de voo ou transformação. Claro, essas mulheres eram frequentemente perseguidas. Seu conhecimento, vista como perigoso ou demoníaco, mas elas eram as guardiãs de sabedorias antigas sobre plantas. E na medicina do século XIX, quando o cannabis era usada legalmente, médicos prescreviam, especialmente para mulheres, para cólicas menstruais, dores do parto, ansiedade, a Rainha Vitória. Já mencionamos, mas não era exceção. Muitas mulheres, de todas as classes, usavam preparações de cannabis para alívio. E no século XX, durante a proibição, mulheres continuaram a usar e a cultivar, embora às vezes mais discretamente que homens. E hoje, no movimento pela legalização, mulheres estão na vanguarda, como empreendedoras, cientistas, ativistas, médicas, reclamando esse espaço, que sempre foi parcialmente delas. Há um reconhecimento crescente de que cannabis pode ajudar especialmente com condições que afetam mulheres, endometriose, síndrome pré-menstrual, sintomas da menopausa, e mulheres estão criando produtos e empresas focados em suas necessidades específicas, mudando a face da indústria da cannabis. E deixe-me contar sobre a cannabis e a criatividade, porque essa conexão é antiga e profunda. Ao longo da história, artistas, músicos, escritores, filósofos usaram cannabis buscando inspiração, novas perspectivas, libertação das amarras do pensamento convencional. Já mencionamos
O Clube des Hachichens, em Paris. Mas havia muito mais. No Marrocos, artistas e escritores da geração Beat, nos anos 50, como William Burroughs e Allen Ginsberg, experimentaram cannabis e outras substâncias. Eles estavam buscando expandir consciência, quebrar convenções, encontrar novas formas de ver e expressar o mundo. No jazz, músicos como Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Miles Davis eram conhecidos por fumar cannabis. Diziam que ajudava na improvisação, na fluidez, na conexão entre músicos. Louis Armstrong fumava quase diariamente, chamava cannabis de gás e defendia seus benefícios, numa época quando era extremamente arriscado fazer isso. No reggae, claro, Bob Marley e outros músicos jamaicanos elevaram cannabis à parte integral de sua música e mensagem. Era sagrado, era medicinal, era libertador. E no rock, nos anos 60 e 70, bandas como Beatles, Rolling Stones, Grateful Dead e incontáveis outras experimentaram cannabis e incorporaram essas experiências em sua música. Há algo na forma como cannabis altera a percepção do tempo, da música, das cores, que parece ressoar com o processo criativo. Não que cannabis crie criatividade do nada, mas talvez ajude algumas pessoas a acessar partes de si mesmas que normalmente ficam bloqueadas por ansiedade ou convenções. Claro, nem todos os artistas usam cannabis, e muitos que usam também criam perfeitamente bem. Sem ela, não é mágica. É apenas uma ferramenta entre muitas. Agora, vamos falar brevemente sobre o hemp industrial, que tem sua própria história fascinante. Hemp é cannabis, mas cultivada especificamente para fibras ou sementes, ou CBD, com níveis mínimos de THC, não produz efeitos psicoativos e foi extremamente importante na história humana. As primeiras cordas, tecidos, papel eram frequentemente feitos de hemp. Os primeiros jeans da Levi's eram feitos de hemp. As velas dos navios que exploraram o mundo eram de hemp, resistente, durável, versátil. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, segundo alguns relatos, foi escrita em papel de hemp, embora outros contestem isso, mas era comum usar papel de hemp, e as primeiras Bíblias, impressas por Gutenberg, usavam papel feito parcialmente de hemp, uma planta que estava lá em momentos cruciais da história, durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve escassez de outras fibras. O governo americano, na verdade, encorajou fazendeiros a cultivar hemp para o esforço de guerra. Havia até um filme de propaganda, Hemp for Victory, incentivando o cultivo. Uma ironia, considerando que logo depois a cannabis seria severamente criminalizada. Hoje, há um renascimento do interesse em hemp como cultura sustentável. Pode ser usado para fazer papel, economizando árvores, tecidos, biodegradáveis, materiais de construção, até biocombustível. E o óleo de sementes de hemp é nutritivo, rico em ômega 3 e ômega 6. Pode ser comido ou usado em cosméticos. Hemp cresce rapidamente. Não precisa de muitos pesticidas. Melhora o solo onde é plantado. É uma cultura ecologicamente amigável. E finalmente, após décadas de proibição que não distinguia entre hemp e cannabis psicoativa, muitos países estão relegalizando o cultivo de hemp, reconhecendo seus benefícios. É uma pequena vitória de sensatez sobre medo, de ciência sobre propaganda. E agora, deixe-me contar algo sobre a pesquisa científica moderna, que está finalmente revelando os mistérios dessa planta antiga. Durante décadas, por causa da proibição, era quase impossível estudar cannabis cientificamente, mesmo em laboratórios com licenças
havia obstáculos enormes, mas nos últimos 20 ou 30 anos, isso começou a mudar e descobrimos coisas fascinantes. Em 1964, um cientista israelense chamado Rafael Mechoulam isolou, pela primeira vez, o THC, identificando o principal composto psicoativo. E depois, nos anos 90, cientistas descobriram o sistema endocannabinoide em nossos corpos. Receptores especiais que respondem a canabinoides. Esses receptores estão por todo o cérebro e corpo, envolvidos em humor, memória, dor, apetite, sono. Sistema imunológico. Nosso corpo produz seus próprios canabinoides, chamados endocannabinoides, anandamida, por exemplo, cujo nome vem da palavra sânscrita para alegria. A cannabis funciona porque seus compostos são similares aos nossos próprios canabinoides, encaixando-se nos mesmos receptores. Foi uma descoberta revolucionária. Revelar todo um sistema biológico que ninguém sabia que existia, apenas porque começamos a estudar essa planta e descobrimos que cannabis contém não apenas THC, mas centenas de outros compostos, canabinoides como CBDI. Quando as pessoas começaram a fumar maconha, olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais uma noite tranquila, aqui, onde as histórias fluem devagar, como fumaça, subindo em espirais, para o céu noturno. Hoje, vamos falar sobre uma planta que acompanhou a humanidade por milhares e milhares de anos. Uma planta que foi medicamento, fibra, alimento e, sim, substância sagrada e recreativa. Estamos falando da cannabis, conhecida por muitos nomes: maconha, marihuana, ganja, hemp. Uma planta com uma história tão longa e complexa quanto a própria civilização humana. Não vamos julgar, nem defender. Apenas contar uma história. A história de como essa planta verde, com suas folhas características, tornou-se parte da experiência humana ao redor do mundo inteiro. Então, acomode-se, respire fundo e devagar, e deixe que essa história, antiga como o tempo, o embale suavemente para o sono, para entender. Quando as pessoas começaram a usar cannabis, precisamos voltar muito no tempo, milhares de anos antes de Cristo, antes das pirâmides, antes das primeiras cidades. A cannabis, Cannabis sativa, para ser preciso, é originária das montanhas da Ásia Central, provavelmente das regiões que hoje conhecemos como Cazaquistão ou Mongólia, ali, nas estepes frias e montanhas áridas. A planta crescia selvagem, balançando ao vento, sob céus imensos e azuis, e os primeiros humanos que encontraram essa planta rapidamente descobriram que ela era útil de muitas maneiras diferentes. As fibras do caule eram incrivelmente fortes. Podiam ser tecidas em cordas, em tecidos, em redes de pesca, essenciais para a sobrevivência. As sementes eram nutritivas, ricas em proteínas e óleos. Podiam ser comidas, moídas em farinha ou espremidas para extrair óleo. Mas havia algo mais. Algo que os humanos descobriram, talvez por acidente, quando a planta era jogada no fogo e sua fumaça inalada. Algo acontecia. Algo interessante. A consciência mudava. O mundo parecia diferente, mais vívido ou mais suave. O tempo fluía de outra forma. Havia risos, havia fome, havia uma sensação de conexão com algo maior, e assim começou uma relação que duraria milênios. A evidência mais antiga do uso humano do cannabis vem de achados arqueológicos na Ásia Central, datando de aproximadamente 10 mil anos atrás. No período neolítico, foram encontradas sementes de cannabis em sítios arqueológicos na China e na Romênia, mostrando que, já naquela época, as pessoas cultivavam, ou pelo menos coletavam, essa planta. Mas quando começaram a fumar? Essa é uma pergunta
mais difícil de responder. Porque fumaça não deixa vestígios fáceis de encontrar. No entanto, em 2019, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível nas montanhas Pamir. No que hoje é o Tajiquistão, eles encontraram braseiros de madeira, incensários antigos, com resíduos ainda preservados. E quando analisaram esses resíduos, encontraram THC, o composto psicoativo da cannabis. E a datação mostrou que esses braseiros tinham cerca de 2.500 anos. Eram do século V antes de Cristo, e isso é muito, muito antigo. Mais antigo que o Império Romano, contemporâneo de Sócrates e Buda. E o mais fascinante é que a cannabis, encontrada nesses braseiros, tinha níveis altos de THC, sugerindo que não era acidental, mas intencional. As pessoas queriam os efeitos psicoativos, provavelmente. Era usado em rituais, cerimônias religiosas ou funerárias, queimado em espaços fechados, talvez tendas, onde a fumaça se concentrava e era inalada por todos presentes. Era uma forma de comunhão, de conexão com o divino ou com os mortos, de transcender a realidade cotidiana e tocar algo sagrado. Mas vamos viajar um pouco mais no tempo e no espaço até a antiga China, onde a cannabis tinha um papel especial. Na cultura, os chineses antigos conheciam a planta como ma e a usavam de todas as formas imagináveis: fibras, alimento e medicina. O imperador mítico Shennong, que viveu, ou dizem que viveu, por volta de 2800 a.C., escreveu, ou dizem que escreveu, um dos primeiros textos médicos da humanidade. E nesse texto, chamado Pen Tao Ching, ou o clássico de ervas, a cannabis, é mencionada como remédio para muitas condições: reumatismo, malária, problemas femininos, até distração mental. Havia reconhecimento de que a planta tinha propriedades que alteravam a mente, mas isso era visto não como problema, mas como ferramenta quando usada adequadamente. E há evidências de que xamãs chineses usavam cannabis em rituais para comunicar-se com espíritos ou prever o futuro. A fumaça era a ponte entre os mundos, visível e invisível. Túmulos antigos na China foram encontrados com sementes e folhas de cannabis colocadas junto aos mortos, talvez para ajudar em sua jornada para o além, ou talvez simplesmente porque era algo valioso que o morto apreciava em vida. Agora, deixe-me levar você para a Índia antiga, onde a cannabis tinha e ainda tem um significado profundamente espiritual na tradição hindu. A cannabis, chamada bhang, ganja ou charas, dependendo da preparação, é associada ao deus Shiva, o destruidor e renovador. Diz a lenda que Shiva descobriu a cannabis depois de uma discussão com sua família. Ele fugiu para os campos e adormeceu sob uma planta de cannabis. Ao acordar, sentindo fome, comeu algumas folhas e imediatamente sentiu-se refrescado, renovado. A planta tornou-se sua favorita. E desde então, Shiva e cannabis estão ligados. Devotos de Shiva, especialmente os sadhus, homens santos errantes, usam cannabis como parte de suas práticas espirituais. Ajuda na meditação, na transcendência, na dissolução do ego. Dos textos védicos, escritos sagrados, que datam de 1500 a 1000 anos antes de Cristo, há referências a uma bebida chamada soma. Ninguém sabe, com certeza, o que era soma. Há muitas teorias, mas alguns estudiosos acreditam que podia conter cannabis, entre outros ingredientes. Era considerada a bebida dos deuses, que trazia iluminação,
imortalidade, conexão com o divino e até hoje, na Índia, especialmente durante o Festival de Holi, o Festival das Cores, é tradicional beber Banglassi, uma bebida feita com iogurte, especiarias e cannabis. É parte da celebração, parte da alegria compartilhada, da quebra temporária, das regras normais, da sociedade. Vamos agora para o mundo árabe e o Oriente Médio, onde a cannabis também tinha presença antiga e complexa. Há debate entre estudiosos se a cannabis era conhecida no mundo árabe antigo ou se foi introduzida mais tarde, mas sabemos que, por volta do século IX ou X depois de Cristo, a cannabis certamente estava presente e sendo usada. Há uma história famosa sobre a palavra assassino, que, segundo uma lenda popular, vem de Hashishashin, usuários de hashish. A história diz que um líder religioso chamado Hassan Sabbah, no século XI, treinava assassinos fanáticos, dando-lhes hashish para que vissem visões do paraíso, e então os enviava em missões suicidas, prometendo que retornariam àquele paraíso. Essa história, provavelmente, é mais lenda que fato, criada por inimigos para demonizar o grupo, mas mostra que a cannabis, e especificamente o hashish, a resina concentrada, era conhecida e usada na poesia árabe e persa. Há referências frequentes a cannabis. Poetas como Omar Khayyam escreviam sobre prazeres terrenos, vinho, amor, e sim, cannabis. E havia os sufis, místicos islâmicos, que às vezes usavam cannabis para ajudar em suas práticas meditativas, na busca pela união com o divino, embora oficialmente o Islã proibisse substâncias intoxicantes. Na prática, havia interpretações variadas. E a cannabis circulava em certos círculos, especialmente entre artistas, poetas e místicos. Enquanto isso, na África, a cannabis também tinha sua própria história. Interessante, a cannabis provavelmente chegou à África através de rotas comerciais com mercadores árabes ou indianos, talvez por volta do século XIII ou XIV. Mais uma vez lá, foi rapidamente adotada e integrada em diversas culturas africanas. Em algumas tribos, era usada em cerimônias religiosas, em rituais de passagem ou simplesmente, socialmente, fumada em cachimbos de água ou enrolada em folhas. Há evidências arqueológicas de cachimbos antigos encontrados na Etiópia e em outras partes da África com resíduos de cannabis, e há relatos de exploradores europeus nos séculos XVI e XVII, encontrando populações africanas que cultivavam e usavam cannabis, tanto para fibras quanto para seus efeitos. Em algumas culturas, era considerada uma planta medicinal importante, usada para tratar dores, facilitar partos, ou simplesmente relaxar após um dia de trabalho duro. Agora, vamos atravessar o oceano e chegar às Américas, onde a história da cannabis é diferente. A cannabis não é nativa das Américas. Não havia nenhuma planta de cannabis crescendo no continente antes da chegada dos europeus. Foram os colonizadores que trouxeram as sementes, especialmente para cultivar hemp, cânhamo, para fazer cordas, velas de navios e tecidos. O hemp era tão importante para as marinhas e economias coloniais que seu cultivo era às vezes obrigatório. Na Virgínia colonial, nos anos 1600, fazendeiros eram obrigados por lei a cultivar hemp. George Washington cultivava hemp. Thomas Jefferson também. Era uma cultura econômica importante. Nada a ver com uso recreativo ou medicinal, mas havia outra história acontecendo, especialmente nas colônias espanholas e portuguesas. Escravos trazidos da África trouxeram consigo o conhecimento e as sementes de cannabis psicoativa no Brasil. A cannabis
chamada maconha, termo que provavelmente vem de línguas africanas. Era fumada por escravos e depois por populações pobres e marginalizadas no México e no Caribe. Histórias similares a cannabis, associada a populações africanas, indígenas e mestiças. Era vista com desconfiança pelas autoridades coloniais, mas era usada, fumada, apreciada por aqueles que tinham um pouco mais para alegrar suas vidas difíceis. E então chegamos ao século XIX, quando as coisas começaram a mudar de forma significativa na Europa e nos Estados Unidos. Começou a surgir um interesse médico e científico pela cannabis. Médicos ocidentais, voltando da Índia, trouxeram relatos das propriedades medicinais da planta e começaram a experimentar usá-la em suas práticas. Em 1843, um médico irlandês chamado William O'Shaughnessy publicou um artigo sobre os usos medicinais da cannabis. Baseado em seu trabalho na Índia, ele havia visto cannabis sendo usada para tratar convulsões, espasmos musculares, reumatismo, e decidiu trazer esse conhecimento para o Ocidente. Logo, extratos de cannabis eram vendidos em farmácias na Europa e América como medicamento para várias condições: dor, insônia, ansiedade, espasmos. Era legal, regulamentado, recomendado por médicos, comprado em farmácias respeitáveis. A Rainha Vitória da Inglaterra, segundo alguns relatos, usava tintura de cannabis para aliviar cólicas menstruais, prescrita por seu médico pessoal. E havia também um interesse mais recreativo e artístico surgindo em Paris. No século XIX, havia o famoso Club de Hashish, Clube dos Comedores de Haxixe. Era frequentado por artistas, escritores e intelectuais como Charles Baudelaire, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Eles se reuniam para experimentar haxixe e discutir suas experiências e visões. Agora, vamos atravessar o oceano e chegar às Américas, onde a história da cannabis é diferente. A cannabis não é nativa das Américas. Não havia nenhuma planta de cannabis crescendo no continente. Antes da chegada dos europeus, foram os colonizadores que trouxeram as sementes, especialmente para cultivar hemp, cânhamo, para fazer cordas, velas de navios e tecidos. O hemp era tão importante para as marinhas e economias coloniais que seu cultivo era às vezes obrigatório. Na Virgínia colonial, nos anos 1600, fazendeiros eram obrigados por lei a cultivar hemp. George Washington cultivava hemp. Thomas Jefferson também. Era uma cultura econômica importante. Nada a ver com uso recreativo ou medicinal, mas havia outra história acontecendo, especialmente nas colônias espanholas e portuguesas. Escravos trazidos da África trouxeram consigo o conhecimento e as sementes de cannabis psicoativa. No Brasil, a cannabis, chamada maconha, termo que provavelmente vem de línguas africanas, era fumada por escravos e depois por populações pobres e marginalizadas no México e no Caribe. Histórias similares a cannabis, associada a populações africanas, indígenas e mestiças, era vista com desconfiança pelas autoridades coloniais, mas era usada, fumada, apreciada por aqueles que tinham um pouco mais para alegrar suas vidas difíceis. E então chegamos ao século XIX, quando as coisas começaram a mudar de forma significativa. Na Europa e nos Estados Unidos, começou a surgir um interesse médico e científico pela cannabis. Médicos ocidentais, voltando da Índia, trouxeram relatos das propriedades medicinais
da planta e começaram a experimentar usá-la em suas práticas. Em 1843, um médico irlandês chamado William O'Shaughnessy publicou um artigo sobre os usos medicinais da cannabis. Baseado em seu trabalho, na Índia ele havia visto cannabis sendo usada para tratar convulsões, espasmos musculares, reumatismo, e decidiu trazer esse conhecimento para o Ocidente. Logo, extratos de cannabis eram vendidos em farmácias na Europa e América como medicamento para várias condições: dor, insônia, ansiedade, espasmos. Era legal, regulamentado, recomendado por médicos, comprado em farmácias respeitáveis. A rainha Vitória da Inglaterra, segundo alguns relatos, usava tintura de cannabis para aliviar cólicas menstruais, prescrita por seu médico pessoal. E havia também um interesse mais recreativo e artístico surgindo em Paris. No século XIX, havia o famoso Clube de Hashish, Clube dos Comedores de Haxixe. Era frequentado por artistas, escritores e intelectuais como Charles Baudelaire, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Eles se reuniam para experimentar haxixe e discutir suas experiências e visões. Baudelaire escreveu extensamente sobre suas experiências com haxixe em seu livro Paraísos Artificiais, descrevendo as alterações de percepção, tempo e consciência. Era visto como exploração, expansão da mente, busca por novas formas de criatividade e compreensão. Mas então, no início do século XX, a maré começou a mudar. E não para melhor. Nos Estados Unidos, especialmente, começou a surgir uma campanha contra a cannabis, baseada em racismo, xenofobia e propaganda. A cannabis era associada com imigrantes mexicanos que fugiam da Revolução Mexicana e traziam consigo o costume de fumar marihuana, e era associada com músicos de jazz, frequentemente afro-americanos, que fumavam cannabis e cujo estilo de vida e música assustavam a América branca, conservadora. Homens como Harry Anslinger, chefe do Federal Bureau of Narcotics, lançaram campanhas de propaganda pintando a marihuana como uma droga que tornava pessoas pacíficas em maníacos violentos. Havia pôsteres, filmes como Reefer Madness, que hoje parecem absurdos, mas que na época eram levados a sério. Dizia-se que marihuana levava à loucura, ao crime, à degeneração moral. Era o demônio verde que destruiria a juventude americana. E em 1937, a Marijuana Tax Act efetivamente tornou a cannabis illegal nos Estados Unidos, não diretamente ilegal, mas tão pesadamente taxada e regulamentada que era impossível usar legalmente. Era uma proibição disfarçada, e os Estados Unidos então usaram sua influência para pressionar outros países a adotar políticas similares, levando a uma proibição quase global. Nas décadas seguintes, a cannabis, que havia sido parte da experiência humana por milhares de anos, usada em medicina, espiritualidade e socialmente, de repente, tornou-se crime. Mas a história não termina aí, porque as pessoas nunca pararam de usar cannabis. Apesar das leis nos anos 60 e 70, houve uma explosão de uso recreativo, especialmente entre jovens, no movimento contracultural. Hippies, ativistas anti-guerra, artistas, músicos, abraçaram a cannabis como símbolo de rebelião, de consciência expandida, de rejeição aos valores conservadores. Era parte do movimento por liberdade pessoal, por questionamento da autoridade, por busca de novas formas de viver e ser. Bob Marley e a cultura Rastafari da Jamaica elevaram a cannabis, ou ganja, a um sacramento religioso, uma erva sagrada que aproximava do divino. E gradualmente, muito gradualmente, a ciência começou
a estudar a cannabis de forma mais objetiva, descobriu-se o sistema endocannabinoide, receptores no cérebro e corpo, que respondem aos canabinoides da planta. Um sistema que ninguém sabia que existia. Descobriu-se que cannabis podia ajudar em certas condições médicas: náusea da quimioterapia, dor crônica, espasmos, epilepsia, glaucoma. E lentamente, países começaram a reconsiderar suas leis, primeiro permitindo uso medicinal, depois, em alguns lugares, uso recreativo. Holanda, Uruguai, vários estados dos Estados Unidos, Canadá, Portugal, cada um à sua maneira, começou a descriminalizar ou legalizar. Em alguma medida, o debate continua até hoje sobre benefícios, riscos, direitos individuais, saúde pública. Mas há um movimento claro de reconhecimento de que talvez a proibição total não foi a melhor resposta. E agora, enquanto nossa jornada por essa longa história chega ao fim, o que podemos aprender? Aprendemos que a cannabis não é uma invenção moderna, não é uma droga dos anos 60 ou dos hippies, é uma planta que acompanhou a humanidade desde tempos imemoriais, usada por imperadores chineses, santos hindus, poetas persas, fazendeiros coloniais, médicos vitorianos. Foi sagrada e profana, medicinal e recreativa, legal e ilegal, valorizada e demonizada. Às vezes tudo isso ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Sua história é entrelaçada com a história humana, com nossa busca por alívio da dor, por conexão com o divino, por alteração da consciência, por simples prazer e relaxamento. E nos lembra que substâncias não são boas ou más em si mesmas. São ferramentas que podem ser usadas com sabedoria ou abusadas com consequências, e que políticas sobre substâncias frequentemente dizem mais sobre preconceitos sociais, medos e política do que sobre a substância em si. E agora é hora de dormir, de deixar essa longa história de milênios, de continentes, de culturas diversas se dissolver suavemente. Em seus sonhos, você aprendeu algo hoje sobre uma planta e sobre a humanidade, sobre como nós a buscamos. Sempre buscamos formas de alterar, transcender ou simplesmente suavizar nossa experiência deste mundo. E isso não é condenável, é profundamente humano. Essa curiosidade, essa busca por algo mais ou algo diferente. Enquanto você fecha seus olhos e sua respiração se torna mais lenta, mais profunda, imagine, se quiser, as estepes antigas da Ásia Central, onde tudo começou. Veja a planta verde balançando ao vento, sob um céu imenso, esperando por milhares de anos para ser descoberta pela humanidade. E imagine todas as pessoas, através da história, que encontraram nessa planta algo que procuravam: alívio, insight, alegria, conexão, transcendência. Todas essas histórias, todos esses usos, fluem juntos, como rios se encontrando no mar, do tempo, da experiência humana compartilhada. E você, agora, faz parte dessa história também, simplesmente por conhecê-la, por entendê-la, por carregá-la consigo. Durma bem, durma profundamente, durma sabendo que a história humana é rica, complexa, cheia de surpresas, e que ainda há tanto para aprender e descobrir, mas isso pode esperar até amanhã. Por agora, apenas durma, apenas descanse, apenas seja. Vamos voltar, por um momento, à Grécia Antiga e Roma, onde a cannabis também tinha sua presença, embora talvez menos celebrada que em outras culturas. O historiador grego Heródoto, o pai da história, escreveu no século V
antes de Cristo, sobre os citas, um povo nômade das estepes. Ele descreveu como os citas, após enterrarem seus mortos, realizavam rituais de purificação, entravam em tendas pequenas, jogavam sementes de cannabis em brasas quentes e inalavam a fumaça. Heródoto escreveu que eles uivavam de prazer com a experiência. Era parte de seu processo de luto, de conexão com os que partiram. E sabe o mais interessante? Arqueólogos modernos encontraram exatamente o que Heródoto descreveu. Túmulos citas, com braseiros e sementes de cannabis, confirmando que suas palavras eram verdadeiras. Os romanos conheciam a planta também, principalmente por suas fibras. Mas há algumas evidências de uso medicinal. Plínio, o Velho, em seu História Natural, menciona a cannabis como remédio para várias aflições, e Galeno, o grande médico romano, escreveu que, em banquetes, às vezes serviam doces feitos com sementes de cannabis que produziam calor e uma sensação de intoxicação leve. Mas no mundo greco-romano, a cannabis nunca teve o papel central que teve em outras culturas, talvez porque eles já tinham o vinho profundamente enraizado em suas sociedades. E deixe-me contar sobre a Rota da Seda, aquela rede antiga de caminhos comerciais que conectava o Oriente ao Ocidente. A cannabis viajou por essas rotas, junto com seda, especiarias, ideias e religiões. Era parte do intercâmbio cultural que moldou civilizações. Mercadores e viajantes levavam sementes de um lugar para outro, e cada cultura que encontrava a planta adaptava seu uso às suas próprias necessidades e crenças. Na Pérsia, médicos árabes, como Avicena, no século XI, escreveram sobre cannabis em seus tratados médicos, descrevendo seus efeitos e aplicações terapêuticas. Eles notaram que podia aliviar dores, ajudar com insônia, mas também advertiam sobre o uso excessivo que podia levar à confusão mental. Já havia uma compreensão nuançada, e através dessas rotas, o conhecimento não fluía apenas em uma direção. Era um diálogo constante entre Oriente e Ocidente, cada cultura contribuindo com suas próprias descobertas. Agora, deixe-me falar sobre algo diferente, sobre as variedades da planta, porque nem toda cannabis é igual. Há 3 tipos principais: o subespécie Cannabis sativa, Cannabis indica e Cannabis ruderalis, cada uma com características ligeiramente diferentes. A sativa tende a crescer alta e fina, com folhas estreitas. Originou-se em climas equatoriais, quentes e úmidos. Tem efeitos geralmente descritos como energizantes, cerebrais. A indica é mais baixa, mais arbustiva, com folhas largas. Originou-se em regiões montanhosas, como o Hindu Kush, entre Afeganistão e Paquistão. Seus efeitos são descritos como mais relaxantes, corporais, e a ruderalis é menor ainda, mais resistente. Cresce em regiões frias da Rússia e Europa Oriental. Tem menos THC, mas floresce automaticamente. Independente da luz, ao longo dos milênios, humanos cultivaram e selecionaram diferentes variedades para diferentes propósitos. Hemp para fibras. Tinha caules altos e pouco THC. Variedades para uso medicinal ou espiritual eram selecionadas por seus efeitos psicoativos mais fortes. Cada cultura desenvolvendo suas próprias linhagens especiais. E nos últimos 50 anos, especialmente em lugares onde a cannabis foi legalizada ou descriminalizada, o cultivo tornou-se quase uma ciência. Híbridos foram criados, combinando características de diferentes variedades, buscando sabores específicos, efeitos particulares, potências variadas. Há hoje centenas, talvez milhares, de variedades nomeadas, cada uma com seu próprio perfil de canabinoides e terpenos, os compostos aromáticos que dão a cannabis seus cheiros característicos. Algumas cheiram a limão,
outras a pinho, outras a frutas, ou terra, ou até queijo. É uma diversidade fascinante, resultado de séculos de cultivo humano. E deixe-me contar sobre os métodos de consumo, que variaram tanto ao longo da história. O método mais antigo, provavelmente, era simplesmente jogar a planta no fogo e inalar a fumaça em espaços fechados, como aqueles rituais que mencionamos. Depois vieram os cachimbos, simples no início, pedra ou barro, com um buraco para colocar a cannabis e outro para inalar, elegantes em sua simplicidade. Na Índia e no Oriente Médio, desenvolveram-se os narguilés, cachimbos de água, onde a fumaça passa através da água antes de ser inalada, resfriando-a, suavizando-a. Esses narguilés tornaram-se objetos de arte, decorados com metais preciosos, vidros coloridos. Eram parte de rituais sociais, compartilhados entre amigos. E havia o haxixe, a resina concentrada, coletada das flores, prensada em blocos, muito mais potente que a planta seca. O haxixe poderia ser fumado ou comido, misturado em alimentos ou bebidas, cada método produzindo experiências ligeiramente diferentes. Comer cannabis resulta em efeitos mais demorados para começar, mas que duram muito mais tempo e são muitas vezes mais intensos, porque o fígado transforma o THC em uma forma ainda mais potente. Na Índia, o bhang é cannabis moída e misturada com leite, especiarias, açúcar, criando uma bebida deliciosa e poderosa, consumida especialmente em festivais. E nos tempos modernos, surgiram novos métodos vaporizadores que aquecem a cannabis sem queimá-la, produzindo vapor em vez de fumaça, mais suave. Para os pulmões, extratos concentrados, óleos, tinturas, cápsulas, comestíveis modernos, como chocolates, balas, biscoitos, cada um oferecendo uma forma diferente de experimentar a planta. E aos usos tópicos, cremes e pomadas com cannabis aplicados na pele para dor local, inflamação, sem produzir efeitos psicoativos. A criatividade humana em encontrar formas de usar essa planta é verdadeiramente impressionante. Agora, deixe-me falar sobre as mulheres e cannabis, porque embora muitas das histórias que contei focassem em homens, mulheres também tiveram um papel importante nessa história. Em muitas culturas antigas, eram as mulheres, as curandeiras, as parteiras, as que conheciam as plantas medicinais, incluindo cannabis. Na Europa medieval, mulheres sábias, às vezes chamadas de bruxas, usavam ervas, incluindo possivelmente cannabis, em suas poções e ungüentos. Há teorias de que alguns dos ungüentos usados por bruxas continham cannabis, entre outros ingredientes, aplicados na pele ou membranas mucosas. Podiam produzir sensações de voo ou transformação. Claro, essas mulheres eram frequentemente perseguidas. Seu conhecimento, visto como perigoso ou demoníaco, mas elas eram as guardiãs de sabedorias antigas sobre plantas. E na medicina do século XIX, quando o cannabis era usada legalmente, médicos prescreviam, especialmente para mulheres, para cólicas menstruais, dores do parto, ansiedade, a rainha Vitória. Já mencionamos, mas não era exceção. Muitas mulheres, de todas as classes, usavam preparações de cannabis para alívio. E no século XX, durante a proibição, mulheres continuaram a usar e a cultivar, embora às vezes mais discretamente que homens. E hoje, no movimento pela legalização, mulheres estão na vanguarda, como empreendedoras, cientistas, ativistas, médicas, reclamando esse espaço, que sempre foi parcialmente delas. Há um reconhecimento crescente de que cannabis pode ajudar especialmente com condições que afetam mulheres, endometriose, síndrome pré-menstrual, sintomas da menopausa, e mulheres estão criando produtos e empresas
focados em suas necessidades específicas, mudando a face da indústria da cannabis. E deixe-me contar sobre a cannabis e a criatividade, porque essa conexão é antiga e profunda. Ao longo da história, artistas, músicos, escritores, filósofos usaram cannabis buscando inspiração, novas perspectivas, libertação das amarras do pensamento convencional. Já mencionamos o Clube des Hachichins em Paris, mas havia muito mais. No Marrocos, artistas e escritores da geração Beat, nos anos 50, como William Burroughs e Allen Ginsberg, experimentaram cannabis e outras substâncias. Eles estavam buscando expandir consciência, quebrar convenções, encontrar novas formas de ver e expressar o mundo. Mas a história não termina aí, porque as pessoas nunca pararam de usar cannabis. Apesar das leis, nos anos 60 e 70, houve uma explosão de uso recreativo, especialmente entre jovens. No movimento contracultural, hippies, ativistas anti-guerra, artistas, músicos, abraçaram a cannabis como símbolo de rebelião, de consciência expandida, de rejeição aos valores conservadores. Era parte do movimento por liberdade pessoal, por questionamento da autoridade, por busca de novas formas de viver e ser. Bob Marley e a cultura Rastafari da Jamaica elevaram a cannabis, ou ganja, a um sacramento religioso, uma erva sagrada que aproximava do divino. E gradualmente, muito gradualmente, a ciência começou a estudar a cannabis de forma mais objetiva. Descobriu-se o sistema endocannabinoide, receptores no cérebro e corpo que respondem aos canabinoides da planta, um sistema que ninguém sabia que existia. Descobriu-se que cannabis podia ajudar em certas condições médicas: náusea da quimioterapia, dor crônica, espasmos, epilepsia, glaucoma. E lentamente, países começaram a reconsiderar suas leis, primeiro permitindo uso medicinal, depois, em alguns lugares, uso recreativo. Holanda, Uruguai, vários estados dos Estados Unidos, Canadá, Portugal, cada um, à sua maneira, começou a descriminalizar ou legalizar. Em alguma medida, o debate continua até hoje sobre benefícios, riscos, direitos individuais, saúde pública, mas há um movimento claro de reconhecimento de que talvez a proibição total não foi a melhor resposta. E agora, enquanto nossa jornada por essa longa história chega ao fim, o que podemos aprender? Aprendemos que a cannabis não é uma invenção moderna, não é uma droga dos anos 60 ou dos hippies. É uma planta que acompanhou a humanidade desde tempos imemoriais, usada por imperadores chineses, santos hindus, poetas persas, fazendeiros coloniais, médicos vitorianos. Foi sagrada e profana, medicinal e recreativa, legal e ilegal, valorizada e demonizada. Às vezes tudo isso, ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Sua história é entrelaçada com a história humana, com nossa busca por alívio da dor, por conexão com o divino, por alteração da consciência, por simples prazer e relaxamento. E nos lembra que substâncias não são boas ou más em si mesmas. São ferramentas que podem ser usadas com sabedoria ou abusadas com consequências, e que políticas sobre substâncias frequentemente dizem mais sobre preconceitos sociais, medos e política do que sobre a substância em si. E agora é hora de dormir, de deixar essa longa história de milênios, de continentes, de culturas diversas se dissolver suavemente em seus sonhos. Você aprendeu algo hoje sobre uma planta e sobre a humanidade,
sobre como nós sempre buscamos, formas de alterar, transcender ou simplesmente suavizar nossa experiência deste mundo. E isso não é condenável. É profundamente humano. Essa curiosidade, essa busca por algo mais ou algo diferente. Enquanto você fecha seus olhos e sua respiração se torna mais lenta, mais profunda, imagine, se quiser, as estepes antigas da Ásia Central, onde tudo começou. Veja a planta verde balançando ao vento, sob um céu imenso, esperando por milhares de anos para ser descoberta pela humanidade. Imagine todas as pessoas, através da história, que encontraram nessa planta algo que procuravam: alívio, insight, alegria, conexão, transcendência. Todas essas histórias, todos esses usos, fluem juntos, como rios, se encontrando no mar, do tempo, da experiência humana compartilhada. E você, agora, faz parte dessa história também, simplesmente por conhecê-la, por entendê-la, por carregá-la consigo. Durma bem, durma profundamente. Durma sabendo que a história humana é rica, complexa, cheia de surpresas, e que ainda há tanto para aprender e descobrir. Mas isso pode esperar até amanhã. Por agora, apenas durma, apenas descanse, apenas seja boa noite. Que seus sonhos sejam tranquilos e interessantes, como essa história antiga de uma planta verde e a humanidade curiosa que a encontrou. Até a próxima história, até a próxima noite. Descanse bem. Boa noite.